Olá, eu me chamo Everton Rodrigues, eu faço parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, orientado pela professora Lin Alves. Hoje eu venho apresentar minha pesquisa que tem como tema plataformização no ensino, escuta sensível com os docentes da UFBA, UNEB, o IF Baiano e o IFPB. Como objetivos e metas da minha linha de pesquisa, a pesquisa tem como objetivo identificar as distintas formas de uso e interações dos docentes dessas 4 instituições vinculadas ao projeto com as plataformas digitais de ensino, além de analisar e sistematizar os resultados das entrevistas. Já como meta, teve como elaborar e realizar as entrevistas semi-estruturadas com os docentes. Esse é o meu plano que eu iria apresentar hoje. Eu vou falar um pouco da introdução, também os métodos que eu utilizei para o desenvolvimento da minha pesquisa e também o resultado após análise das entrevistas. Bom, com isso, para a construção desse estudo, adotou-se a abordagem qualitativa, objetivando investigar as apropriações e o uso das plataformas digitais pelos docentes durante o ensino remoto emergencial. Para obter esses dados, utilizou-se as entrevistas semi-estruturadas com os docentes das instituições participantes. Para a construção da entrevista semi-estruturada, foi dividida em 3 etapas, sendo elas a elaboração do roteiro de entrevista, que consiste no envio dela para o Conselho de Ética e a validação desse roteiro. A validação do roteiro se deu através de reunião com os membros do grupo de pesquisa e a nossa orientadora, fazendo algumas orientações e sugestões na construção do roteiro. Além disso, também teve a realização e a análise das entrevistas. Bom, esse é o meu roteiro de entrevista. Ele consiste em 10 questões, questionando aos docentes sobre o uso das plataformas digitais de ensino, tanto para atividades assíncronas como síncronas, e também quais foram as estratégias de ensino e aprendizagem que eles utilizou com as ferramentas disponibilizadas pelos ambientes virtuais. Além disso, questionando eles também sobre as dificuldades que ele enfrentou no processo de apropriação das plataformas. Também é válido ressaltar que essas questões elas foram levantadas através de uma leitura prévia de artigos que falavam sobre essa temática. Esse é um trecho do termo de consentimento. Antes de cada entrevista, eu enviava esse documento para os docentes para que eles tivessem ciência de como seria o andamento da entrevista e também que ele tivesse meio que noção do que se trataria a entrevista. Nele tinha o objetivo da minha pesquisa e também falava que eu não iria utilizar os dados sensíveis dos docentes, nem o áudio, nem o nome. Apenas os dados que seriam importantes para a construção da minha pesquisa. Bom, com isso é válido também ressaltar que de agora em diante, durante essa apresentação, os docentes citados que foram apresentados eles serão identificados como P1, P2, P3 e assim sucessivamente. Bom, no que se refere às entrevistas, consegui entrevistar 30 docentes no total, sendo 9 docentes do IFPB, 7 docentes da UFBA, 6 docentes da UNEB e 8 docentes do IF Baiano. Boa parte da entrevista ela foi online, sendo necessário o uso do Jitsi e também de outras plataformas digitais de preferência dos docentes. Finalizada as entrevistas, iniciou-se a análise delas. Para isso foi necessário o uso dessas 2 plataformas, que é o Rescape e o Atlas TI. O Rescape eu utilizei para transcrever os áudios e o Atlas TI ele me auxiliou para facilitar o gerenciamento e a interpretação dos dados. Dessa forma, com o uso do Atlas TI foi necessário a criação desses 4 códigos classificados em códigos para facilitar a compreensão e apresentar dados exatos durante a análise das entrevistas. Quais são esses códigos? Foram o uso de tecnologias e plataformas
experiência com ensino remoto, transformações e desafios do ensino remoto, desafios e dificuldades enfrentadas. Como é que funcionava isso? Deixa eu só voltar aqui. Cada uma dessas minhas 10 questões, ela meio que se encaixava dentro de um daqueles tópicos, como por exemplo a minha primeira questão: quais foram as dificuldades, quais plataformas digitais você utilizou durante o ensino remoto? Essa minha primeira questão, ela se encaixa dentro do meu primeiro tópico, do meu primeiro código, que é o uso e tecnologias digitais. Ou seja, cada uma dessas questões, ela meio que classifiquei elas dentro de cada um desses códigos. Feito isso, obtivemos resultados. Tiveram como resultados essas 3 categorias, que é plataformas e recursos digitais, dificuldades e desafios, experiência com ensino remoto. A primeira categoria é plataformas e recursos digitais, que refere a quais e como as plataformas e ferramentas foram apropriadas durante o ensino remoto. Podemos observar, na verdade, que o Google Meet ele foi o mais utilizado. 27 docentes dos entrevistados citaram ele. O Google Classroom, 9 docentes citaram. O Moodle, 17 docentes. O Web Conference da RPN, 12 docentes. Tanto o Zoom quanto o Microsoft Teams, 6 docentes utilizaram. E apenas um docente citou o uso do Jitsi. Diante desses dados, é possível identificar uma certa predominância das plataformas proprietárias, como é o caso do Google Classroom e o Google Meet. Isso pode ser atribuído tanto a uma questão institucional como a uma falta de desconhecimento ou falta de familiaridade com as opções de software livre, já que apenas um docente conhecia o Jitsi e se apropriou dessa plataforma durante o ensino remoto emergencial. Já a segunda categoria traz discussões sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes durante o processo de apropriação das plataformas digitais. Na análise das entrevistas, foi possível identificar uma certa falta de familiaridade dos docentes com essas plataformas, já que 40% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento sobre as plataformas digitais antes do período pandêmico. Além disso, os docentes eles afirmaram que os treinamentos disponibilizados pelas instituições eram apenas o básico, ou seja, apenas para dar aula. Aqui eu trouxe um trecho do sujeito P16, onde ele afirma ter se apropriado das plataformas a partir de práticas do dia a dia, assim como outros docentes também relataram isso. Já a última categoria, ela reúne as percepções dos docentes em relação ao ensino remoto e as adaptações feitas em suas abordagens metodológicas de ensino. Durante a análise foi possível identificar que todos os docentes entrevistados eles afirmaram ter criado estratégias de ensino para se adaptar ao período pandêmico. As principais estratégias citadas foram que 9 docentes utilizaram o uso do Google Classroom para a disponibilização de materiais e atividades assíncronas. 6 docentes utilizaram o Google Teams para a realização de atividades síncronas e assíncronas. 4 docentes afirmaram ter disponibilizado videoaulas através do YouTube. E 6 docentes criaram nuvem de palavras para tornar as aulas mais dinâmicas. Por outro lado, também foi possível destacar aspectos positivos ao uso dessas plataformas digitais de ensino, já que mais de 80% dos entrevistados eles ainda utilizam esses ambientes virtuais após o retorno do ensino presencial, sendo que elas auxiliam ele na comunicação e na disponibilização de materiais. Aqui eu trouxe um relato do docente P3, onde ele afirma que viu vantagens no processo de apropriação dessas plataformas de ensino e que elas podem ser benéficas no compartilhamento de conhecimento.
Partindo para a conclusão, foi possível identificar que os estudos analisados nas entrevistas eles evidenciam o protagonismo das grandes corporações do setor de tecnologia, como é o caso do Google Meet, o Google Classroom, o Microsoft Teams, além de que os resultados eles apontam uma certa dificuldade dos docentes com as plataformas digitais. Logo é necessário que haja uma maior formação para interação com essas plataformas para que os docentes eles possam compreender a capacidade que essas tecnologias têm para auxiliá-los durante a vida acadêmica. Bom, como produto final, nós temos esse livro. Ele foi lançado no dia 6 de dezembro. Ele tem como título Inteligência Artificial e Educação. Também temos um artigo de todos os membros do grupo de pesquisa que está em submissão na FAPESP e na UFPA. Essas são as referências utilizadas para a construção da minha pesquisa. E muito obrigado por assistir meu vídeo.